caso do engenheiro acontecido no Norte, e que é aquilo que os cientistas chamam um caso de drop-in, isto é, um caso de uma manifestação espontânea em que dá dados particulares que ninguém conhece aquela pessoa, não sabe onde ele mora e que a posteriori são confirmados. Aparece de tudo. E onde apareceu esse nosso irmão nessas circunstâncias em que leva-me à minha casa, eu moro já ali, eu dei o nome da rua, inclusivamente referiu-se a um hospital, que é uma ganha, o Conde Ferreira, que era ao lado, enfim. E quando ele começou a dar esses dados, eu comecei a gravar. E gravei tudo que ele, inclusivamente onde ele trabalhava, cuja confirmação eu obtive no dia seguinte. E mais, para não restar dúvidas em relação ao médium, podia ser animismo, o médium podia estar muito bem relacionado com essa família, ter conhecimento do problema e, naquele momento, ele mesmo ter dado essa comunicação. Mesmo assim, depois de eu ter telefonado para a casa, para a morada que ele me deu, através do nome dele, eu tive o número de telefone, falei com a sogra, falei com a esposa, dei-lhe a mensagem a ouvir, e aquilo que eu já disse, ela no final, depois de ouvir a mensagem, me perguntou-me, muito pesarosa, agora o que é que eu faço? Não faz nada, minha senhora, continua a lembrá-lo com saudade, porque ele continua a gostar muito de vós, e tem imensa saudade vossa, e seja boa cristã. A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Algumas pessoas têm essa faculdade adormecida, outras têm essa faculdade de desabrochar e outras têm essa faculdade já desenvolvida. São aquelas pessoas a quem vulgarmente se chamam médiuns. É uma espécie de um sexto sentido ou percepção extrasensorial. É uma capacidade que algumas pessoas têm de se aperceberem do mundo extrafísico. Aí temos o médium de vidência, que é aquele que consegue ver o mundo espiritual, o médium de audiência, que é o que consegue ouvir as vozes dos espíritos, o médium de psicografia, o que escreve sob influências dos espíritos, o médium de psicofonia, o que permite que os espíritos falem através deles, entre todo um conjunto de mediunidades ou de capacidades paranormais que hoje em dia estão em pesquisa. Esta é a sala onde nós realizamos o trabalho da transcomunicação mediúnica, isto é, de atendimento às entidades sofredoras. E estas cadeiras fazem parte do estudo que nós fazemos aqui, sistemático da doutrina. Há uma ideia geral, e eu tenho visto através da televisão, em algumas peças de teatro, a simulação de uma reunião espírita, em que as pessoas se sentam e dão as mãos. Não tem necessidade nenhuma. A pessoa senta-se na cadeira, pode estar assim, o mais à vontade possível. Não tem necessidade daqueles rituais de darem as mãos. O que interessa é que a mente esteja livre e possa unir-se no mesmo ideal de servir, amar e dar. Pelo menos, se não souber fazer isso, boa vontade, que é muito importante. Como é que nós fazemos a associação das pessoas aqui? Isto tem a ver com a parte elétrica. Eu sou um condensador fixo. O médium dinâmico é um condensador variável. Então nós sentamos o médium e o não médium. Embora sejamos todos médios, uns são dinâmicos e os outros são estáticos. É o condensador variável, um condensador fixo. Por causa da indução. Se tivessem dois médios aqui junto um do outro, a entidade podia comunicar-se através dos dois médios, que dava uma certa confusão. Não é? Então nós sentamos um médium e um não médium. Em termos elétricos, é um condensador variável e um condensador fixo. Se algum dos médiuns, no final, devido à carga fluídica negativa que a entidade sofredora deixou, poderá, de momento, receber o passe. Mas ela, dentro de pouco tempo, se restabelece. Porque quem dá, recebe. É da lei. Quem dá em qualquer coisa nesta vida, quem dá por amor, recebe. Em qualquer lado. Eu entro num templo católico, com todo respeito, sinto vibrações extraordinárias. Portanto, o que importa é nós realmente acreditarmos que somos seres inteligentes, eternos,
e que evoluímos rumo à perfeição. Uns mais, outros menos rapidamente. Isto aqui é apenas uma passagem. Nós pudemos perfeitamente interpretar as experiências relatadas pelos espíritas, ou então outros não espíritas que provocam voluntariamente estados de transe. No caso dos espíritas, eles vão chamar de transe mediúnico. Psicografia e ouvir vozes, essas coisas todas, esse tipo de relato, ele é muito provável que o tratamento ideal para ele é dentro mesmo da psicologia e da psiquiatria. Então, o psicólogo ele tem lá o manual DSM-4 que vai lhe permitir as regras e a interpretação precisa para esse tipo de fenômeno, que é transtorno dissociativo. Em geral, quando vêm mortos da sua família, vêm até à terceira geração. No caso de ver mortos dos outros, portanto a questão é mais complexa. A questão é mais complexa, levanta problemas que a gente ainda não tem resposta, portanto, para eles. Agora, mas veem mesmo? Bem, são representações, são sistemas de crença que não têm realidade palpável como tem esta mesa ou como tem estes livros, não é? A experiência, e por isso é que eu falava há bocado no dom, é uma experiência individual e é sempre a experiência subjetiva. É intransmissível essa experiência. Quer dizer, portanto, o ver pode não significar só que consegue visualizar. Portanto, não, é o sentir também, a presença. É quase um fenómeno, se quiser, de tipo alucinatório. Que não se pode, são fenómenos que não se podem testar como nós testamos alguns fenómenos nas ciências físicas, por exemplo, mas que só a partir das ciências sociais é que nós podemos entender este tipo de fenómenos que não têm essa existência concreta, mas que não deixam mesmo, portanto, por isso, de ser eficazes. A morte não existe. O espiritismo veio matar a morte. Acredito na morte do corpo físico, como é óbvio, né? A morte é uma quimera, né? É uma passagem de uma existência, de um plano vibratório, de um plano existencial para um outro. Até 1857 acreditava-se que poderia haver algo para além desta vida terrena. Com o aparecimento do espiritismo, provou-se inequivocamente que a vida continua. Direito por linhas tortas. Segundo a doutrina espírita, há mais do que uma forma de entrar em contacto com as entidades superiores. Uma das formas mais interessantes é a psicografia, uma técnica através da qual o médium se deixa incorporar por uma entidade e é esta quem escreve. Pode vir a ter problemas com os direitos de autor. Não sei dizer quando é que eu me apercebi que tinha capacidade de escrita. Talvez há 20 e tal anos. Aquilo que começa por ser uma brincadeira. Sem saber ao certo o que estava a fazer ou o que é que aquilo era. Começa por ser... Eu estava a estudar e tinha uma colega que fazia um jogo com pratos. Um dia